Existe um silêncio estranho quando o mundo imagina o seu próprio fim. Não o silêncio da paz, mas o silêncio que vem antes da queda. E se tudo o que você conhece, cidades, sistemas, governos, desaparecesse em questão de dias, para onde você iria? Onde, neste planeta, ainda existiria alguma chance de sobrevivência? Este não é apenas um vídeo, é um retrato de um possível futuro. E talvez, quando ele terminar, você nunca mais olhe para o mundo da mesma forma. Se esse tipo de conteúdo te faz refletir, já deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ver isso e segue o canal. Porque entender o mundo pode ser a única forma de sobreviver a ele. Os 10 piores lugares do mundo para estar numa guerra nuclear global. Quando se imagina uma guerra nuclear, muitas pessoas pensam apenas nas cidades diretamente atingidas pelas explosões. Mas essa é apenas a primeira camada da destruição. O verdadeiro colapso começa depois. Mesmo regiões que não sejam bombardeadas podem sofrer consequências devastadoras devido ao colapso econômico mundial, falhas nas cadeias de abastecimento e mudanças climáticas extremas associadas ao fenômeno conhecido como Nuclear Winter, inverno nuclear. Um inverno sem estações, sem colheitas, sem esperança. Esse fenômeno pode reduzir drasticamente a luz solar, provocar descidas abruptas de temperatura e levar a quebras massivas na produção agrícola mundial. Num cenário desses, alguns dos países aparentemente mais desenvolvidos e seguros do mundo podem tornar-se, paradoxalmente, dos lugares mais difíceis para sobreviver. A seguir estão 10 dos contextos geográficos mais vulneráveis num cenário de guerra nuclear global. 1. Europa Central. Densa. Interligada. Exposta. Regiões densamente povoadas da Europa Central seriam extremamente vulneráveis. Países como Germany, Poland, Belgium, Netherlands estão rodeados por bases militares, infraestruturas estratégicas e centros industriais. Num mapa global de alvos, estas áreas brilham como pontos inevitáveis. Mesmo que nem todos fossem atingidos diretamente, o fallout radioativo e o colapso logístico regional tornariam grande parte destas áreas muito difíceis de habitar durante longos períodos. 2. Europa Oriental e fronteira russa. Aqui, o perigo já existe. Países próximos da linha de frente entre a Rússia e a Ucrânia seriam dos mais afetados. Estados como Ucrânia, Belarus, Lituânia, terras férteis, que poderiam se transformar em solo morto, poderiam tornar-se zonas altamente contaminadas, com grandes áreas agrícolas inutilizadas durante anos. 3. Grandes metrópoles da América do Norte. Símbolos de poder. Alvos inevitáveis. Os United States seriam um dos principais protagonistas de qualquer conflito nuclear global. Cidades como New York, Washington, D.C., Los Angeles. Centros financeiros, políticos, militares. E exatamente por isso, alvos prioritários. Mesmo áreas não atingidas sofreriam graves crises alimentares e energéticas. ASICO. 4. Grandes cidades da Rússia. Outro epicentro. Outra face do mesmo risco. A Rússia possui uma das maiores forças nucleares do planeta e seria inevitavelmente um dos centros do conflito. Cidades estratégicas como Moscou, Saint Petersburg, grandes, densas, expostas, concentram centros políticos, militares e industriais que poderiam ser alvo de ataques devastadores. ASICO. 5. Médio Oriente. Uma região onde a tensão nunca dorme. O Médio Oriente é uma das regiões mais voláteis do planeta e possui várias instalações estratégicas relacionadas com energia e segurança militar. Países como Irã, Israel, sempre no limite, estariam no centro de qualquer escalada nuclear regional. Além disso, zonas petrolíferas no Golfo Pérsico poderiam tornar-se alvos estratégicos. ASICO. 6. Japão e Coreia do Sul. Tecnologia avançada. Dependência extrema. Apesar de altamente desenvolvidos, países como Japão, South Korea, vivem conectados ao mundo mais do que conseguem sobreviver sem ele. São extremamente densos, dependem fortemente de importações alimentares e estão próximos de potências nucleares.
Num colapso global do comércio, manter o abastecimento alimentar tornar-se-ia um enorme desafio. Artigo 7. Grandes megacidades dependentes de importações, cidades que nunca param, mas que não conseguem se sustentar sozinhas. Megacidades com dezenas de milhões de habitantes são particularmente vulneráveis. Exemplos incluem Tóquio, Xangai, London. Gigantes, dependentes. Estas cidades dependem de complexas cadeias logísticas globais para manter o abastecimento diário de alimentos e energia. Superado. 8. Pequenos países insulares sem autossuficiência. Paraísos, até deixarem de ser. Alguns estados insulares aparentemente paradisíacos seriam extremamente vulneráveis se o comércio global colapsasse. O isolamento, que antes era beleza, torna-se prisão. Ilhas com pouca produção alimentar própria poderiam enfrentar escassez severa de alimentos e medicamentos. Superado. 9. Grandes desertos e regiões áridas. Onde já falta, tudo pode desaparecer. Regiões com escassez natural de água e produção alimentar limitada enfrentariam grandes dificuldades. Países do norte de África e partes do Médio Oriente dependem fortemente de importações alimentares. Sem comércio internacional, a sobrevivência torna-se extremamente difícil. Superado. 10. Megacidades africanas superpovoadas. Crescimento rápido. Estruturas frágeis. Algumas das cidades de crescimento mais rápido do mundo são também altamente vulneráveis. Exemplos incluem Lagos, Kinshasa, Luanda. Milhões de vidas, sustentadas por sistemas instáveis. Com milhões de habitantes e dependência de cadeias logísticas frágeis, estas cidades poderiam enfrentar crises alimentares severas num cenário global de colapso econômico. Superado. A lição central. No fim, não é sobre riqueza, nem sobre tecnologia. Num cenário de guerra nuclear global, os lugares mais vulneráveis não são necessariamente os mais pobres ou os mais ricos. Os fatores decisivos seriam densidade populacional extrema, dependência de importações, proximidade de alvos militares, fragilidade das cadeias logísticas. Paradoxalmente, muitos dos países mais desenvolvidos do mundo, profundamente integrados na economia global, poderiam enfrentar enormes dificuldades se essa rede global entrasse em colapso. Superado. No mundo pós-guerra nuclear, sobreviver não dependeria apenas da tecnologia ou da riqueza. Dependeria sobretudo de capacidade de produzir alimentos localmente, acesso à água potável, estabilidade social e política, organização comunitária. Os lugares com maior probabilidade de resistir seriam aqueles que mantivessem terra cultivável, água abundante e estruturas sociais capazes de cooperar em tempos de crise. Porque, no fim, a sobrevivência da civilização depende menos de armas e mais de alimentos, água e comunidade. Shalom, Luiz Carlos Matos. E agora, eu quero te ouvir. Se tudo isso acontecesse, você saberia para onde ir? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez pensar, compartilha, porque alguém perto de você pode nunca ter considerado isso.